Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Como eu falei para vocês, eu estava com 2 vídeos atrasados de 2 assuntos que eu acho importante deixar registrado aqui para as pessoas que me acompanham no canal. Ontem eu falei sobre a efetivação da contratação de Jorginho. Não tem menor lógica a 77 Partners contratar o Jorginho. E muito me preocupa a intenção da 77 Partners, da Vasco SAF, manter o Jorginho para 2023. Essa é a minha maior preocupação. Hoje falaremos sobre a renovação do jogador Andrei Santos. Vou criticar a renovação? Óbvio que não. Esse moleque é fantástico. Essa cria de São Januário é maravilhosa. Essa joia da base. O moleque vai ter muito futuro. Mas eu vou aqui botar o pé no freio, porque tem algumas perguntas que a gente tem que fazer e umas narrativas super exacerbadas sobre qualquer ato da 77 Partners. E parece que eu já vi esse filme. Então, meus amigos, para você que quer saber sobre as minhas considerações, venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Hoje vamos falar sobre a renovação do jogador Andrei. Mas antes, eu queria agradecer ao Thiago Lima, que muito me deu um toque sobre o som do meu canal. Realmente, meus amigos, aqui eu sou muito amador nisso. Comprei um microfone, já comprei uma máquina nova. Quem entender de regulação de som, meu irmão, joga aqui embaixo que a gente se comunica aí, tu muito me ajuda, valeu? Mas muito obrigado, é isso aí, Thiago. Valeu mesmo pelo toque, tá bom? E pelo elogio sobre os conteúdos do canal. Muito obrigado. Vamos àqueles pedidos também tradicionais antes? Deem like nesse vídeo, não esqueçam que muito nos ajuda a subir no YouTube de meu Deus. Se inscreva nesse canal e aperte o sininho. Você já sabe, o verdadeiro café da manhã com as notícias e opiniões sobre o gigante da colina, às 7 horas da manhã você encontra no Maca Vasco. E hoje vamos falar sobre a renovação do jogador Andrei Santos. Esse moleque de 18 anos que para mim é fantástico, um dos melhores jogadores da base que surgiram, ao meu ver, do Vasco da Gama. Eu já acompanho ele até quando ele jogava nos juniores, ele praticamente deu um salto já pro profissional. Um moleque tem uma personalidade, um moleque é grande, é forte, tudo para evoluir. E ele dentro de campo, então, tem uma qualidade no passe, uma visão de jogo, um chute. Meu irmão, eu acho que ele vai ser um craque de bola. E essa renovação, ao meu ver, era uma questão obrigatória. Não só a questão se fosse o Vasco Associação ou o Vasco SAF, então era questão obrigatória você renovar com um moleque desse. E eu espero muito, na boa, que ele fique pelo menos, no mínimo, mais um ano em São Januário para você em 2023 com o Vasco, minimamente com um time competitivo, esse moleque poder destoar, e lá na frente vender por milhões e milhões e milhões a perder de vista, porque esse moleque, tô apostando muito nele. A renovação veio, obviamente, oriundo de muita festa, como deve ser. Parece que a multa rescisória, tudo parece, né? Porque as informações concretas são difíceis de você encontrar. Multa rescisória altíssima de 40 milhões de euros ou 50 milhões de euros. Um salário para 180 mil, que é um bom salário. Olha, eu particularmente acho que deveriam até pagar mais por esse moleque. Pagava todos os salários de jogadores ali para esse moleque, que ele é muito bom de bola. Só que aí você vem uma supervalorização. E aqui a gente não poderia deixar de falar sobre a renovação, sobre a manifestação de Paulo Brax quando foi apresentar o Jorginho. Ele falou mais ou menos o que, convenhamos, é o mínimo. Ele falou que a situação do Vasco da Gama é nova, que agora o Vasco da Gama não vai vender seus jogadores por vender porque não precisa suprir dívidas, ok? Que a posição do Vasco da Gama no mercado é muito melhor. Ok, gostei muito das palavras do Paulo Brax. E só que depois a minha maior crítica é o que eu vejo em rede social, em Twitter, em YouTube e tudo mais. Uma supervalorização dos atos da SAF. Isso foi o filme que eu vi quando o Jorge Salgado assumiu o Vasco da Gama. Quando o Jorge Salgado assume o Vasco da Gama, lá no começo de 2021, era o Jorge Salgado contra o mal.
contra o Eurico Miranda, contra o Leve, contra o sistema do Vasco. Então, tudo que o Jorge Salgado fizesse tinha que ser super valorizado. Contratação de Alexandre Pássaro, um jovem promissor empresário, contratação de refugos, mas que eram bons jogadores, praticamente rescisão com todos os jogadores anteriores. Olha, e os jogadores anteriores a gente está vendo que eles estão produzindo. Fernando Miguel no Fortaleza, o Iago Pikachu foi lá para o Japão, até Léo Gil está se tornando craque no Chile. Isso para citar alguns exemplos. E sem citar até o Germancano. Mas tudo que o Jorge Salgado fazia em 2021 era super valorizado. Só que aí chegou no final de 2021, a galera teve que aceitar o fracasso que foi a administração de Jorge Salgado. E na SAF eu estou vendo muito por isso. A contratação, a renovação do Andrei tá de parabéns, é isso aí. Espero muito que eles mantenham o Andrei por mais um ano, pelo menos, até que ele faça 19 anos, até para você aumentar lá a porcentagem do sistema de solidariedade. Só que, meu Deus, o Vasco, se fosse associação, não renovaria. Não sei, cara, você não tem como saber. Já renovou com outras joias de base. E aqui vai uma pergunta: como é que a associação renovava? Você tem que pagar luvas, você tem que fazer algo em troca para essa renovação. Como a associação fazia, não tinha dinheiro, você abria mão de porcentagem do passe do jogador, a favor do jogador, ali na verdade que é a favor do empresário, né? Você viu que essa informação não saiu? E eu quero saber aqui, eu pergunto para vocês, como é que o Vasco renovou? Teve que pagar luvas? Eu particularmente não achei essa informação. Se você sabe dessa informação, tem algum link de alguma reportagem, por favor, compartilhe aqui nos comentários essa informação, porque eu acho muito importante. Porque parece que é o seguinte, o empresário do Andrei Santos, a família do Andrei Santos, só estava esperando a SAF ser constituída para abrir negociações. Por quê? Porque se não teve luvas, se não teve um aporte financeiro, se você não abriu mão de porcentagem de passe, porque podia ter renovado com a associação. Óbvio que teve alguma negociação e essa informação não veio. E lá na frente a gente vai saber, será que a Vasco SAF abriu mão de alguma porcentagem do valor do passe? Porque para isso a associação também fazia. Entendeu? E logo depois vem essa informação da venda do Andrei Santos, ou da proposta do Newcastle, que já estaria certo. Será que já está certo? Será que não está certo? Vai ser só depois da Série B. Na verdade, a Série B daqui a 2 meses você ainda tem a Copa do Mundo. Seria então para a janela lá de janeiro, de fevereiro, o que eu acho bem razoável. Como é que vai ser? E isso que a gente vai ter que aguardar. Mas acho que a pergunta principal é saber quanto foi que valeu essa renovação. Será que o Vasco da Gama, ou a Vasco SAF, abriu mão de alguma porcentagem? E depois, galera, eu acho que aqui vale um adendo muito importante que tem que ser feito. Quando o Paulo Brax fala que o momento do Vasco atual é diferente, ele, na verdade, está falando que a Vasco SAF é simplesmente uma empresa nova. É uma empresa, uma sociedade anônima constituída com os ativos do Vasco da Gama, que, ao meu ver, apresentou até mais ativos do que a SAF. Se a SAF já fez esses 120 milhões, o Vasco da Gama tem que transferir todos os seus jogadores para Vasco SAF, tem que transferir todo o seu patrimônio de CT, marcas e tudo mais para Vasco SAF, ou seja, eu acho que o Vasco da Gama está entrando com muito mais valor para ficar somente com 30% do que hoje a 77 Partners já apresentou dos 120 milhões. E então, falando que o Vasco não tem que cobrir dívida, óbvio, a SAF ainda não constituiu dívida. No mínimo, obrigação por lei de repassar 20% do seu faturamento lá para as RCE, para o Regime Centralizado de Execuções. Dívida mesmo, ela ainda não teve nem tempo de constituir. Então isso, para mim, é mera obrigação. Só que as pessoas supervalorizam, né? Nossa, Paulo Brax viu que o momento oportuno é a SAF. Aí vem aquelas coisas, se não fosse SAF, não teria renovado. Cara, vocês não sabem disso. Você não pode estar enganando o vascaíno dessa forma, porque você não sabe o que se teria acontecido ou não. De repente, com o Jorge Salgado na associação, realmente não teria renovado. Será que com o Júlio Bran e Leve não teriam renovado? Olha, eu estou falando do Júlio Bran. Poderiam ter renovado de alguma outra forma. Campelo renovou com o Thales. Enfim, Campelo renovou com o Thales. Dessa forma, sempre abrindo mão de porcentagem. E é isso que eu vou querer saber do final. Então, meus amigos, aqui é só a minha consideração. Cara, eu não consigo achar esse vislumbre todo. Eu sou muito pé no chão. E essas indagações eu sempre faço. Eu quero saber quanto é que saiu essa renovação do Andrei. Porque se o Vasco teve que abrir mão de porcentagem no passe, olha, a associação também faria. E lembrem-se sempre. Não é o Vasco da Gama que a gente está falando, é uma Vasco SAF, é uma sociedade anônima, é uma empresa nova. Então, quando eles vêm falando
que não tem dívida, que é um momento único do Vasco da Gama, porque é uma empresa nova no mercado, ainda não deu tempo sequer de constituir dívida. Quando começarem a constituir dívida, você, vascaíno, tem que estar de olho e começar a cobrar uma melhor gestão nessa SAF. Espero que isso não aconteça. E meus amigos, é aqui, se preparem para domingo, vem aqui para assistir o pré-jogo do Marca Vasco, porque domingo é uma decisão de Grêmio e Vasco da Gama. E sabe o que é o pior? A gente já espera uma derrota. E é isso que eu não me acostumo nesse Vasco da Gama. Muito obrigado por assistir este vídeo. Curtem este vídeo, deem um like. Tchau e saudações vascaínas!